Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 2. Comentário do verso 1. Tipos da nova criação, sétimo dia. O repouso de Deus. Tipo do novo repouso que Deus tem para o seu povo. O descanso de Deus e a esperança na palavra profética dita no capítulo 1. Tudo germinava silenciosamente sob uma grande bênção. O primeiro repouso, Hebreus 4, 8 a 11, é exemplificado por Deus. Aqui está a prova de que somente agora Deus acabou os céus e a terra. Os céus foram acabados na fé de Deus, e nada aparentemente apareceu na terra. Não pensemos que quando Deus deu a ordem de aparecimento, de crescimento, de desenvolvimento, todas as coisas brotaram do nada. Não foi assim. Houve, porém, um processo que foi se desenvolvendo. Somente Deus via isto. Nada apareceu, ele olhava e era muito bom. Ele podia ver que a sua obra profetizada dia a dia era muito boa. Quando ele acabou de dar formação através de sua palavra criadora, ele esperou e o Verbo descansou. Esse mesmo processo ocorre ainda hoje. Nada havia aparecido até então. Por quê? A palavra criadora estava germinando no ventre da terra. Romanos 8, 22. O descanso divino dera um tipo do sepultamento de Cristo. Logo, tudo aparecia uma graça para a criatura. Êxodo 23, 12. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todas as suas hostes. Prefiguradamente, nesse dia, o Cordeiro foi imolado, santificado, a sua obra. Apocalipse 13, 8. Deus descansou no sétimo dia, no sábado. Pois o novo sábado fala do descanso de Deus. E este texto é semelhante ao capítulo 1, verso 2. Ali a terra descansava para que Deus desse a ordem criadora. Os dois versos dos capítulos 1 e 2 falam do descanso. Por isso Jesus é o Senhor do sábado, o Senhor da criação e da nova criação. Ele é o Senhor do sábado porque verdadeiramente descansa no sábado. Ele é o Senhor do sábado porque foi sepultado nesse dia, e nele descansou de sua grande obra expiatória na cruz. Equivale a um ato de sepultamento. Originalmente, o sábado é um dia para quem não tem direito durante a semana. Êxodo 23, 12. Deus exigia esse descanso para propiciar aqueles que não tinham direito nas bênçãos patronais. O descanso de Deus propiciava ao homem e a toda a sua obra. Era uma bênção, porque Deus trabalha muito e o homem não pode acompanhá-lo. O descanso de Deus é pura e graça. O Senhor descansa para que os servos tomem alento. Gênesis capítulo 2, verso 2. Ora, havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. A santificação do sábado é o depósito do sacrifício de seu Filho, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. João 3,13. Cristo é o depósito dessa santificação, porque nele descansou de toda a sua obra, que criara e fizera,
Nesse dia, o Cordeiro foi imolado, santificando sua obra. Apocalipse 13:8. Toda a palavra criadora estava fecundando, aguardando algo especial. A obra criada não foi algo imediato. A obra do Pai merecia uma comemoração de louvor. O ancião de dias, Deus, Daniel 7:13, é a primeira pessoa da divindade. A pluralidade de pessoas é a prova de sua personalidade e são evidências de sua única divindade. Entre as pessoas, uma essência espiritual com diversas manifestações através da glória ou por teofania. Na criação do homem, falaram de uma imagem para eles três, Gênesis 1:26. Quando Adão foi expulso do Éden, eles falaram, abre aspas, o homem se tornou como cada um de nós, fecha aspas, Gênesis 3:22. Quando houve a confusão em Babel, Deus falou no plural, abre aspas, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, fecha aspas. Vemos através das frases que havia mais de uma pessoa nesta divindade, mas não mais de um Deus. Gênesis 2:24, Deuteronômios 6:4. O reagur, por revelação, nos ajuda na alegoria, profetizando que Deus tinha um filho com nome desconhecido. Provérbios 34. As formas plurais usadas para referir-se a Deus, Isaías 54:5, são comprovadas na Bíblia. O Criador é o mesmo ancião de dias, Deus, o mesmo conhecido hoje como o Pai. O Verbo era conhecido também como o Senhor dos Exércitos, que é Jesus, e hoje como Filho, o Santo de Israel. O que executa a redenção aponta para o Espírito Santo. Assim, a conversão divina, usando a forma plural, é muito comum. Isaías 6:8, 48:16 e 17, 63:9-16. Também vemos a conversão entre eles no livro de Salmos, usando o plural. Salmos 2:1-9, 45, do 6 ao 8, 110, do 1 ao 5. No batismo de Jesus Cristo, entendemos quando as três pessoas da divindade estavam presentes. João 14:16. Já como o Pai conversando com os filhos, o Espírito Santo, conversando com o Filho e o Espírito Santo. Cristo, o batizando, a pomba, o Espírito Santo e o ancião de dias, Deus, que é o Pai, o qual fala audivelmente na voz do céu, dando testemunho do seu Filho, o Verbo. Os ensinamentos de Jesus a respeito do Pai e do Espírito Santo, João 14:16, são vistos de forma clara no Antigo e Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. A triunitária ordem batismal, Mateus 28:19-20. A triunitária e apostólica bênção, 2 Coríntios 13:14. E a visão do trono com as três pessoas, definitivamente, são verdades inquestionáveis. 1 Coríntios 15:26-28, Apocalipse 4, Apocalipse 5, Daniel 7-9, 10 e 13. Neste verso é a única vez que vemos os verbos, abre aspas, bara, fecha aspas, e abre aspas, ash, fecha aspas, sábado, o maior tipo da graça de Deus, Êxodo 23:12. Motivos de descansar no Senhor. Número 1, para louvá-lo ele cantar, duas coisas diferentes. O descanso sabático foi dado para provar o homem, não para a sua salvação. 2, era um descanso de seus crimes e desobediência, Êxodo 29, 16, 4 e 26.
Neste dia o povo era provado, pois toda criatura de Deus continua trabalhando, enquanto o homem deve parar, um tipo de sepultamento de Cristo. Em todos os outros dias Deus produziu, menos no sábado. Nele Deus descansou e tratou de abençoá-lo para não deixá-lo frustrado. Esta é a verdade da graça de Deus, e é a verdadeira graça de Deus, onde deixamos que Deus compartilhe a sua paz conosco. Por isso, não guardamos o sábado temporário, mas o sábado eterno. A graça de Deus, isto é, o reino de Deus, o outro repouso de Deus, no qual Israel ainda não entrou, mas brevemente entrará. Hebreus 3, 16 a 18. Este é um dia para que o homem abstenha-se das obras mortas. Hebreus 6, 2. E não das coisas boas e nem fazer o bem, mas dos crimes humanos. Assim, quando somos livres do poder do pecado, entramos no grande sábado. Pois no deserto, de um só dia, abençoamos os outros dias. Desta forma, o justo pratica a guarda do sábado, quando abstém-se da prática das obras mortas, do pecado e da imundícia, e prepara-se para a ressurreição do primeiro dia, em um novo homem, sendo também um treino para o reino milenar de Cristo, o 7º milênio. Gênesis capítulo 2, verso 3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha criado, do inexistente, e feito do existente. Conclusão da palavra criadora de Deus: antes mesmo que tudo aparecesse, o que faltava quando tudo foi acabado, o homem sem ele não haveria chuva nem produção. Isto quer dizer que a bênção respeita o domínio do homem. A falta da chuva e do homem freia o surgimento das obras profetizadas antes. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Jeová, Deus Elohim, fez a terra e os céus. O texto mostra os vocábulos criar e fazer. A criação planejada, vocábulo bara, e a executada, vocábulo ash. A criação do bara e a execução do ash, baseado na matéria-prima já existente. Gênesis capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, do inexistente, no dia em que o Senhor Deus fez do existente a terra e os céus. A necessidade do aparecimento do homem depois do 6º dia ainda não havia aparentemente nada pronto, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado. Devocionalmente, entendemos que Deus não poderá fazer brotar nada se ele não tivesse certeza que haverá um homem para administrar a sua obra criada. A existência do homem requer chuva. Isto quer dizer que são necessárias a nossa parte e a parte de Deus. Até aqui Deus está proferindo a palavra criadora. E disse Deus. Antes do aparecimento do homem, Deus não enviou a chuva. Depois dela, tudo brotou. Agora Deus cria o homem, uma vez que a provisão do homem estava providenciada. Gênesis capítulo 2, verso 5. Nenhuma planta do campo estava na terra, pois até então nenhuma erva tinha crescido, porque o Senhor Jeová ainda não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem que a lavrasse. Os recursos e a sua devida preparação são bênçãos providas antecipadamente. Diante de grandes necessidades, o grande segredo da vida humana longa e farta de anos.
Eis a razão por que muitas espécies desapareceram da Terra, a falta do clima original, como o estado de vapor que subia da Terra, o qual regava a Terra. Gênesis capítulo 2, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície da terra. O clima antes do dilúvio, a constituição original da natureza do homem, Zacarias 14, 1 e 2, estava composta de espírito humano, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Coríntios 15, 4. Número 1, pó. Número 2, espírito. Número 3, alma. 1 Coríntios 15, 45. O corpo é o triunfo de sua revelação. Para a origem de uma nova alma, depois de Adão e Eva, era necessário juntar as partes físicas para determinar a vida do sopro de vida sobre si. Gênesis 2, 7. Isso quer dizer que tornava-se necessário que o espermatozoide e o óvulo se unissem para completar a parte física e dar sinal para que a lei do espírito e vida soprasse o alento de vida sobre essa união do pó. A lei do espírito e vida é poderosa e jamais falhará. Quando essas partes materiais, espermatozoide e óvulo, se juntam, o espírito humano é soprado, então a alma é formada. Gênesis 2:7, Zacarias 14:2. Nesse caso, como Jesus já era uma alma coexistente, necessitava somente do corpo, segundo a imagem planejada. Gênesis 1:26. Aquela que foi feita como o corpo primogênito, o alento de vida, foi um sopro vindo de Deus, feito da natureza do Espírito Santo, Zacarias 14:2. Este espírito humano ainda não é aperfeiçoado, Hebreus 12, 23. Até o novo nascimento, o aperfeiçoamento do espírito dá-se com a obra do Espírito Santo sobre ou no homem. Sobre ou no homem. João 3,6. O homem é alma que tem espírito e corpo. Não há como mudar esta constituição. E mesmo depois do novo nascimento, o homem continua sendo alma, mas regenerada e eleita mediante a fé em Cristo. Uma falsa doutrina norte-americana invadiu o mundo dizendo que o homem é espírito que tem alma. Mas isto contradiz a palavra de Deus, pois coloca o homem na condição dos anjos, Hebreus 1,14. Pois estes são espíritos e os homens almas, Gênesis 2,7, 1 Coríntios 15:41. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego, espírito da vida. E Adão, vermelho, tornou-se alma vivente. Aquilo que a terra não pode produzir, Deus plantará. Assim como a casa do homem foi plantada por Deus, o lugar santíssimo do homem foi preparado por Deus, mostrando que o lugar santíssimo pertencia ao homem. E no final do dia, Deus vinha receber o culto na morada de Adão e Eva. Deus, ao criar as árvores na terra, deixou o jardim do Éden para depois. O jardim do Éden foi uma necessidade de Adão. O jardim do Éden foi criado para Adão e sua mulher. Havia muitas outras árvores na grande floresta, mas Deus não o colocou na floresta. Deus preparou um lugar no meio daquela selva, um lugar para a sua família, chamada Éden. Ali pôs as espécies domésticas, somente o que era doméstico, mas o que era selvagem deveria ficar fora. No Éden, Deus plantou toda sorte de árvore agradável à vista e boa para se comer. A elite das árvores da terra estava representada no Éden, dentro de sua casa. Era um lugar comum, mas especial.
Lá fora na grande floresta estavam as outras árvores. Quem vivesse na floresta saberia que não estava no Éden, um tipo de quem não tinha uma família. Estar na floresta é um tipo de quem ainda não tem a sua família. Número 2. A localização do Éden, na banda do Oriente, é determinado no texto. Depois que o homem fosse expulso do Éden, futuramente Deus ordenaria que Moisés construísse um tabernáculo, em cujo véu principal deveria colocar a figura de querubins, lembrando a sua primeira casa. Gênesis 3, 24. Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. As 4 bênçãos do homem: o poder da decoração e da beleza, e o poder de desfrutar os próprios bens, bem como o poder de viver eternamente, mas o poder de discernir antes de escolher. Tudo dependia somente da obediência. 1. Conforto e decoração. 2. Prazer em desfrutar. 3. Vida e saúde. 4. E a parte de Deus, as primícias da criação. O Éden era o lugar santíssimo do homem. Era a habitação da família. Foi plantado no meio da floresta, que simboliza o mundo. E foi Deus quem plantou. Todas as árvores dão flores no mundo e existe a partir da ordem divina. Mas as árvores do Éden foram plantadas por Deus. O Senhor plantou 4 tipos de árvores. Número 1, as árvores agradáveis à vista. Número 2, as árvores boas para a comida. Número 3, a árvore da vida. Número 4, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto quer dizer que elas foram plantadas no nosso lugar santíssimo, isto é, na habitação de nossa família. Primeiramente, ele plantou no Éden tudo o que os olhos pudessem ver, fazendo o homem sentir-se confortável. O conforto é algo que Deus plantou para o homem. Em segundo lugar, ele pensou nas 3 coisas necessárias para a sobrevivência do homem. A vestimenta, a bebida e alimento estavam retratados nas árvores. Abre aspas, boas para se comer, fecha aspas. A comida e a bebida representavam a vida do homem, e todas essas coisas seriam acrescentadas se o homem buscasse primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Em terceiro lugar, o homem tem dentro de sua casa a vida, representada pela árvore da vida. As folhas são para a saúde e os seus 12 frutos mensais dão vida. A árvore da vida é Cristo, e ele não pode faltar na sua casa. Em qualquer lugar, o reino de Deus estaria representado na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser violada, pois pertencia a Deus. Mas porque Deus permitiu que a árvore do bem e do mal estivesse ali dentro da habitação do homem? Porque todas as vezes que Deus nos dá algo, sempre aquilo que lhe pertence vem misturado ao nosso, a fim de que demonstremos-lhes a nossa fidelidade e o nosso culto sob temor a seu nome. Gênesis capítulo 2, verso 9. E o Senhor Jeová Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A importância dos rios representava a vida que irrigava a casa familiar, isto é, o tabernáculo do casal, mas também devemos saber que 4 desafios da família são vistos em cada rio. A construção do lar do homem foi pensada como um lugar santíssimo, como a própria casa de Deus, Apocalipse 22, do 1 ao 3.
O ninho familiar precisa ser regado para poder dividir as suas bênçãos aos demais. O alcance de nossos pontos cardeais são possíveis pelos 4 braços, cabeceiras de rio, pela árvore da vida. Essa árvore sempre produz frutos de mês em mês. Os 24 anciãos são o relógio equivalente ao nosso tempo e a árvore da vida marca os meses terrenos. Gênesis capítulo 2, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeceiras. O rio Pison estava às voltas da terra de Havilá, que representa a necessidade da conquista dos próprios filhos e a necessidade da descoberta dos talentos que estão dentro da família. Havilá é a terra do ouro. Através desse rio conquista-se Havilá. Ali estão os filhos, bem como a continuidade da herança das vocações familiares. Dentro de casa estão os nossos maiores tesouros. Eles estão escondidos na terra de Havilá, que representa os filhos. As grandes riquezas da família estão escondidas nos filhos. Neles há ouro, cristais e berilo. Isto é, neles há riqueza distintas que necessitam ser conquistadas e descobertas. Gênesis capítulo 2, verso 11. O nome do primeiro é Pison, troca. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, sofredor, onde há ouro. Os filhos são diferentes em seus valores, precisam ser conquistados, pois o Pison rodeia a terra do ouro. O alcance de Havilá, o lugar onde o sofrimento produz ouro, segundo o seu significado, por meio do rio Pison, da troca, chegamos às riquezas. Todo verdadeiro ninho familiar tem esta bênção, um rio pelo qual pode-se chegar às terras de Havilá, o coração dos filhos, o qual revela 3 tipos de tesouros. Gênesis capítulo 2, verso 12. E o ouro dessa terra é bom, ali há cristais e a pedra de ônix. 2. Gion, rio subterrâneo, invisível. Ele rodeia a miséria para evitar que ela se expanda. Dentro de cada casa há um poder de miséria, Cuxê ou Quinoxê, querendo dominar e precisa ser conquistado. Gion é a graça que domina a miséria ou as trevas. A vida social familiar leva a bênção aos necessitados. Somente a atitude em graça domina a região das trevas, tipificada por Quioxê. Gênesis capítulo 2, verso 13. O nome do segundo rio é Gion, Vale da Graça. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxê, trevas. O terceiro rio, Tigre, não teme as terras sanguinárias. Ele as enfrenta, vai e não espera quem venham. Há desafios que não podem esperar para serem vencidos. Atitudes devem ser tomadas contra as obras sanguinárias que querem destruir a família. 4. O quarto rio é o Eufrates. Sobre as suas águas Deus mantém sob controle os anjos desordeiros. Eles estão sob controle. Apocalipse 9:14. Quando a cadeia de autoridade familiar é quebrada, este rio representa os desafios inimigos da família. Eufrates é o rio onde a disciplina familiar deve ser mantida, pois nele habitam 4 anjos destruidores.
Não podem ser soltos em casa, pois são destruidores. Eufrates fala do domínio próprio que não dá chance para que os anjos destruidores do Eufrates sejam soltos. Apocalipse 9, 14 e 15. É o rio da negociação, do mercantilismo e dos bons negócios. Toda família tem lutas e grandes problemas, mas este rio representa a separação entre os exércitos do Oriente e os exércitos do Ocidente. Toda família tem que estabelecer o bloqueio ao reino das trevas através da paz e da ausência da violência. Gênesis capítulo 2, verso 14. O nome do terceiro rio é Gidekel, Tigre. Este é o que vai em direção ao oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates, produtor de frutos. As árvores do homem e a árvore de Deus, as primícias do jardim. O jardim era um lugar santíssimo e foi criado para o homem, o qual deveria cultivá-lo e guardá-lo. O homem tinha duas missões no Éden: cultivar e guardar. Depois que for expulso do Éden, apenas cultivar a terra na floresta fora. O trabalho dignificava o homem antes do pecado no Éden. Agora, o trabalho sacerdotal do homem será, antes de tudo, uma luta contínua no mundo das trevas. E temos aqui a manifestação de um dos 6 instintos do homem, o instinto de autoproteção. Gênesis 2, 15, 13 e 10. Gênesis capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. A árvore da vida deveria ser o seu alvo principal do homem. Segundo a sua vontade livre, era também um tipo de Cristo que deveria ser eleito pelo homem, antes de tudo, para que recebesse o seu galardão eterno, a vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a união de 1/3 de cada uma das outras 3 árvores. Era a parte de Deus, pois o homem tinha a mesma bênção de forma separada, uma da outra, mas acabou cobiçando aquilo que ele já tinha. Gênesis 3:6. Gênesis capítulo 2, verso 16. E impôs o Senhor Jeová Deus ao homem um preceito, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi tocada sem ordem. Foi a declaração humana de independência de Deus. A morte física gradual se estabeleceria junto com a morte espiritual instantânea. As primícias da criação estavam plantadas na sua casa para que Deus desfrutasse juntamente com o homem. Apocalipse 3:20. O pecado oficial do homem foi tocar as primícias da criação. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Até hoje, a luta do homem está no conflito de roubar ou não roubar a Deus. Tentar roubar a Deus é o seu principal pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a comida de Deus e pertencia unicamente a Deus. Somente os eleitos comem dessa árvore, depois de terem obedecido. Há 3 tipos de morte: a morte gradativa, física, que é a separação temporária entre o espírito, alma e corpo; a morte instantânea, espiritual, que é a separação temporária entre o Espírito de Deus e o espírito humano, e entre a alma e o corpo, é a vagarosa morte eterna, que é a separação eterna entre o espírito humano e o Espírito Santo, e entre a alma e o corpo. Assim o homem começa a perder
a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentarás. A necessidade da esposa de Adão e o tipo da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e o tipo do aparecimento da esposa do Cordeiro, Eva. O homem solitário é uma tragédia. A mulher foi feita para estar ao seu lado, desfrutando as suas conquistas, e ele deveria desfrutar de suas virtudes. Provérbios 31. O Cântico de Salomão é um poema a esse amor que vive a nudez em seu relacionamento. O homem só é um desastre. Não é bom que esteja só, pois apenas faz bobagens. Os animais receberam de Adão todo tipo de nomes, mas não havia quem o admirasse. A correta posição é vista como auxiliadora, ajudadora, mas deveria ser idônea para executar este papel. O homem que vive procurando aventuras jamais conhecerá a idoneidade. Mulher idônea não se entrega a um homem sem garantias. Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Jeová Deus: não é bom que o Adão esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora semelhante a ele, que lhe seja idônea. Antes da realização da promessa, Deus quer receber a necessidade. Deus quer perceber a necessidade. Onde ela estava? Ele viu que todos os animais tinham o seu par. Veja a habilidade mental desse homem. Possuía conhecimento biológico, botânico e zoológico extraordinários. E, acima de tudo, um poder profético maravilhoso. Assim como os chamou, assim foi o seu nome. Gênesis capítulo 2, verso 19. Da terra formou do existente, pois o Senhor Jeová Deus, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe a Adão, para ver como ele os chamaria. E como Adão denominou a toda criatura, assim foi o seu nome. Nenhum dos animais poderia servir ao homem, o seu par estava nele. O homem necessitava sentir a falta da ajudadora. Temos aqui toda a tipologia de Cristo na cruz e a profecia da formação da mulher. Jesus cumpriu o seu ministério e a sua última obra foi a edificação da sua igreja na cruz. Gênesis capítulo 2, verso 20. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais do campo, mas para si mesmo não se achava ajudadora idônea, semelhante a ele. O primeiro tipo da morte de Cristo e da edificação de sua esposa, a oferta da costela, a cirurgia e a tipologia da cruz de Cristo e da igreja, o matrimônio é o fruto de um descanso profundo em Deus. Todo homem sempre estará buscando uma mulher enquanto não adormecer profundamente. O matrimônio é fruto de um adormecimento, primeiramente do homem. Gente espera nunca conhecerá o seu par pelo matrimônio, mas aquele que descansar profundamente em Deus terá o seu par insubstituível. O matrimônio é fruto de uma cirurgia divina onde não deve haver cicatrizes. O primeiro Adão é o tipo do segundo Adão.
1 Coríntios 15:45. O sono é a morte de cruz, o adormecimento é sepultura. A ferida feita pela lança ao seu lado gera a igreja. O ato de fechar a carne é cura, é ressurreição. Ao tirar a costela do homem, Deus tirou toda a feminilidade do homem que havia sido feito segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. E, pela costela, trouxe sua mulher plenamente fêmea, confirmando a masculinidade do homem. A esposa é fruto de uma oferta viva de amor. Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou com carne no seu lugar. A grande oferta do amor manifestado, o matrimônio, é o fruto de uma oferta sacrificial. Grande parte da sensibilidade foi tirada do homem. Agora ele deve aprender a ser cortês, carinhoso e cuidadoso. O homem profundamente adormecido é o tipo de Cristo morto, sepultado e ressuscitado. Mas o seu despertamento acontece diante de sua esposa. Adão não a foi buscar, mas devemos lembrar de que Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E isso significa que ele foi feito exatamente como ele é. Em semelhança, um ser psicológico com livre arbítrio, com sentimento, intelecto e vontade, foi feito também segundo a sua imagem. Isto é, com um corpo capaz de manifestar-se no seu mundo. Na semelhança, era um ser igual a Deus. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e disse: far-lhe-ei uma companheira. Era necessário a busca, era necessário um desejo, era necessário sentir falta, sentir solidão. Isso valorizaria a chegada de sua esposa. Ele precisava dormir, descansar e entregar a sua oferta. Uma costela, isto é, para parte dele, um sacrifício de si mesmo. Quem entrega uma oferta em forma de costela, fruto de sacrifício, recebe uma esposa. Algumas mulheres encontraram costelas nos açougues da vida, a qualquer preço, e não custou a seu amor nenhum sofrimento, dor, corte ou entrega. Adão teve que ofertar de si mesmo para ter o que era seu. O verbo em hebraico para criar é bará, B-A-R-A-H, bara. Isto quer dizer que a mulher não era semelhante ao homem e que foi criada por Deus de uma imagem inédita. É muito importante saber que o verbo hebraico para criar é bara. Isto é, criar do inexistente. Isto quer dizer que a mulher era inédita. Gênesis 2, capítulo 2, verso 22. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou, edificou uma mulher e a trouxe a Adão. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos. O homem é mais calcário, a mulher é mais cálcio. Matrimônio não é espírito do mesmo espírito. Matrimônio é carne da mesma carne. Ela será chamada mulher. A mensagem da vida biopsíquica e social do homem, mulher. É fêmea para o homem e mãe para os seres viventes. O homem sem a sua mulher é incompleto, não tem todos os ossos, nem toda a sua carne. Gênesis capítulo 2, verso 23. Então disse Adão:
abre aspas, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Fecha aspas. Com o matrimônio acaba-se o domínio dos pais sobre os filhos. O grande milagre do amor torna-se uma só carne. Há dois lugares onde a carne agrada a Deus, no fogo e no matrimônio. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mulher e a sua mãe. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. A nudez no casamento. O matrimônio não é um convívio de ouvido, mas de contemplação, de conhecimento, de companheirismo. A visão correta do matrimônio é não ter nada a esconder, nada de que se envergonhar, grande companheirismo, longânimo, compreensão e fé, amor e esperança contínuos. A beleza do matrimônio é desnudar-se em todos os sentidos. Isto fala do desarme, da vulnerabilidade, da ausência de sustos. 1 Pedro 3,6. Pois pela nudez mostra-se a nudez do casal, revela-se o jardim do Éden no matrimônio, bem como se demonstra a presença de uma grande testemunha nesse relacionamento, Deus. Cantares 5:1. Isso fala de uma vida de intimidade entre o homem, a mulher e Deus. Cantares mostra esse relacionamento trino. A presença de Deus, o centro de adoração, e o jardim, o local de todo aquele culto em amor e a vida, quando o relacionamento a dois termina no altar de Deus. Assim como no Éden, eles não iam ao templo para levar o seu culto, mas Deus vinha até eles testemunhar a sua comunhão e fazer parte dela. A viração do dia é o momento mais sublime de avaliação e em todo o final do dia Deus vinha para prestar contas com Adão e a sua mulher Eva. Gênesis capítulo 2, verso 25. E os dois estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam.